Boa noite a todos, que a paz de Jesus continue em nossos corações no decorrer dessa noite. Nós vamos estar estudando um tema bem interessante, educação da vontade, para que nós nos motivemos e eduquemos a nossa vontade no nosso desenvolvimento, autossuperação. É essencial a todos nós para o nosso crescimento, já estávamos estudando para podermos aproximarmos-nos da essência de Deus, da natureza de Deus, é essencial que cresçamos e para isso desenvolver a nossa vontade. Então, nós vamos começar com a definição, segundo o dicionário Aurélio, da vontade. Então, nos diz que é uma faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. Então, já nos diz ali, bem no comecinho, que é uma faculdade. Então, já nos dá a ideia de que pode ser desenvolvida por todos nós. E também diz que de representação mental. Então, está relacionada aos nossos pensamentos. Criamos pensamentos e a vontade estaria entrando ali para executá-los ou não. Ali diz, né? Pode ou não ser praticado. Então, depende da nossa vontade, mais uma vez, em colocar em ação esse planejamento mental. E está dizendo que pode ser obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. Então, nos leva a crer no impulso quando agimos inconscientemente e pela razão quando agimos como ser consciente, convidados a raciocinar, a pensar antes de agirmos. Uma outra definição do Aurélio é um sentimento que incita alguém a atingir um fim proposto por esta faculdade. Aspiração é anseio ali, desculpa o erro de grafia, e desejo. Então nós poderíamos dizer assim, eu tenho vontade de passear em Paris, eu tenho vontade de conhecer onde Kardec viveu, coisas assim. Então nós relacionaríamos a vontade a um sentimento, a um desejo íntimo de fazer algo. E uma capacidade de escolha e decisão. Então a vontade está relacionada com o uso do livre-arbítrio para todos nós, nessa definição do Aurélio. Temos também a definição de educação, porque o tema é a educação da vontade. Então vamos lembrar a todos que a educação é um ato de tirar fora de, derivado do latim. Então nós compreendemos que não é igual à instrução, onde nós recebemos algo de fora para dentro. A educação, nós somos convidados a desdobrar algo de dentro para fora. Também engloba os processos de ensinar e aprender. Vamos trazer algumas máximas filosóficas e científicas a respeito da vontade, só para nos elucidar e nos preparar para o tema de hoje. Então, na obra, extraída da obra Triunfo Pessoal, de Joana de Ângeles, nós temos uma citação de Nietzsche, filósofo, que vem nos revelar algo sobre a vontade, que é o impulso fundamental inerente a todos os seres vivos que se manifesta na aspiração, sempre crescente, de maior poder de dominação. Dentro desse capítulo, que também tem um subtítulo de vontade, Joana de Ângeles nos explica, para podermos compreender corretamente o que está sendo dito ali, quando a gente lê ali no finalzinho que está dizendo maior poder de dominação, ela nos convida a nos remetermos ao self, que nós estávamos estudando no início do estudo da Joana de Ângeles, que esse poder de dominação e que a vontade é algo decorrente, oriunda do self, do ser essencial, do ser divino que cada um de nós trazemos, e não do ego, daquela vontade egóica de dominar, de ser superior de colocarmos-nos em pedestais mais altos que os outros. Então aqui ela nos convida a raciocinar a respeito desse valor que é oriundo do self, de poder de dominação do quê? Poderíamos nos perguntar. Kardec nos diz que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça em dominar as suas más inclinações. Então a dominação para nós ali seria do self sobre o ego, dos valores reais, da autoconquista, da autonomia espiritual que cada um de nós estamos caminhando para. Kardec nos diz na Revista Espírita que a vontade é o pensamento chegado a um certo grau de energia tornado força motriz. Então nós vamos ver a importância da vontade para que executemos os nossos anseios, os nossos pensamentos, porque vai servir de força motora, impulsionando para que nós partimos para a ação aquilo que está só mentalmente em nós. Então nós vamos ver a importância e vamos estudar que um dos atributos da vontade é a força também. Outra máxima de Kardec na Revista Espírita: pela vontade o espírito imprime aos seus membros e ao corpo movimentos num determinado sentido, mas se ele tem a força de agir sobre os órgãos materiais, maior deve ser essa força sobre os elementos fluídicos que nos cercam.
Então, pela vontade, nós atuamos no nosso corpo. Hoje nós tivemos vontade de vir estudar. Então, levantamos, tomamos banho, algum de nós, pelo menos, né? Esperamos. Estamos aqui, todos nós, porque atuamos através da vontade no nosso corpo físico. Mas Kardec nos diz, olha só, o que podemos então fazer com os fluidos, sabendo que através do pensamento nós atuamos sobre os fluidos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 9, sobre as orações. Nós somos convidados, os espíritos superiores nos dizem que através da oração, com o pensamento nós criamos, atuando no fluido cósmico universal. E a vontade impulsiona esse pensamento, porque quando nós oramos em favor de um ser, qualquer que seja, pela força da nossa vontade, essa oração vai atingir esse ser. O que vai dar impulso a esse pensamento, a essa oração, é a nossa vontade. Nós vamos ver que a vontade dá aos fluidos espirituais que nos cercam qualidades boas e saudáveis, mas e doentias. Nós vamos ver através das curas espirituais. Jesus, o espírito mais elevado a estar conosco, proferia essas curas através da mediunidade e perguntava aos seres doentes, aos nossos irmãos, se eles queriam ser curados, porque através do impulso da vontade atuava no fluido cósmico universal para operar essas curas. Então nós vemos através da vontade o que pode ser, o que pode suceder. E a vontade cósmica? Falamos então da vontade e como desenvolvê-las em nós. Mas e a vontade cósmica? O que vem a ser? A vontade de Deus. Jesus muitas das vezes nos disse, enquanto esteve conosco através dos seus ensinamentos. Em uma delas, na oração dominical, ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nos convidando nessa oração que resume, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, todos os deveres do homem para com Deus. A maneira correta, ou a maneira de como devemos sempre pedir, louvar e agradecer. E ali está dito para nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Outra máxima, entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade de meu Pai. Para que refletimos a respeito da vontade cósmica, que trazemos todos dentro de nós, na nossa consciência, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos. Lembrando também que o reino de Deus está dentro de vós. É fundamental compreendermos que as leis de Deus estão inseridas na nossa consciência. Cumprir a vontade de Deus é ser fiéis à nossa consciência. Toda vez que cumprimos a vontade de Deus, estamos sendo fiéis a nós mesmos, cumprindo o nosso dever consciencial, trazendo paz e serenidade a todos nós. Somente através da sua conscientização é que os indivíduos descobrem as infinitas possibilidades que se lhes encontram à disposição para o processo de desenvolvimento interior, tendo em vista a autorrealização. Joana de Ângeles, ainda na obra Triunfo Pessoal, vem nos dizer que quando compreendemos a vontade cósmica, que as leis de Deus estão inseridas em nós, nós desdobramos as possibilidades de atravessarmos qualquer dificuldade ou desafio que estamos, por acaso ou eventualmente, experienciando, porque estamos encarnados na Terra, um planeta de provas e expiações, onde seremos convidados a nos reeducar através dessa proposta do Pai, que nos auxilia cada vez mais, através do autodescobrimento e autoconhecimento, identificar essas leis de Deus na nossa consciência e sermos fiéis a nós mesmos. Na obra, o problema do ser, do destino e da dor, nós vamos ver Leon Denis, que sempre traz uma proposta filosófica a respeito de vários temas do espírito, vem trazer para nós então a respeito da vontade, confirmando os estudos que já fizemos, da psicologia, do ego e do self, que hoje nós tocamos bastante também. Há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. Leon Denis utiliza-se outra palavra, obviamente, mas a gente compreende e estuda que é o ego, que enquanto for regulador de nosso proceder, temos a vida inferior semeada de provações e males. Porque o ego vai nos auxiliar, vai nos conduzir a atitudes egóicas, egocentristas, onde o nosso egoísmo e orgulho vai estar em evidência. Então nós estaremos limitados a essa existência física e tudo parecerá grande sofrimento ou grande dificuldade para nós. Mas o self, o ser essencial, que seria essa outra esfera, interna, profunda e imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência e a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. É somente quando este centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza.
nos convidando então ao exercício de fazermos segundo o nosso dever e não segundo o nosso querer, de adquirirmos valores espirituais através da autoconscientização, de agirmos segundo as leis de Deus que são gravadas na nossa consciência. E o esforço pessoal, será que está relacionado com a vontade? Já foi abordado um pouquinho mais cedo hoje. Na questão 909, ali está errado na questão. Na questão 909, Kardec pergunta então aos espíritos: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços? E os espíritos respondem que sim, às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Então todos nós trazemos em potencial, a vontade é uma virtude em potencial para todos nós quando bem direcionadas. E nós trazemos, todos nós, em potencial, a capacidade de autossuperação. Sempre. Quando não fazemos isso, está dizendo ali para nós, os espíritos estão dizendo de uma maneira bem sintética, que nos falta vontade. Na questão 911, Kardec então pergunta novamente aos espíritos: mas não existem paixões que são tão difíceis que nós não conseguiríamos superar? Mais uma vez eles respondem que não. Que quando muitas das vezes nós nos encontramos em situações e afirmações onde nós dizemos: eu gostaria tanto de ser assim, ou eu gostaria tanto de ser mais paciente, mas eu não consigo, eu não posso, é muito difícil. E nós aprendemos aqui que toda vez que nós utilizamos esse comando íntimo, queremos dizer, na verdade, que não queremos fazer, não queremos nos esforçar, não queremos sair da nossa zona de conforto, que nós sabemos que é desconforto, porque nos confortamos no inferior. E a proposta do Espiritismo é de verticalidade, de confortarmos-nos no que há de superior. Lembremos então das palavras de Jesus a respeito do esforço pessoal. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Todas as vezes que nos movimentamos para adquirir algo de bom para nós, movimentamos energias íntimas e também dos nossos mentores espirituais que estão conosco, que desejam o nosso bem, o nosso crescimento, recebendo maior auxílio. Entrei pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. É através do nosso esforço de autossuperação que nós alcançaremos e conquistaremos essas virtudes, através da vivência no nosso dia a dia, encarando essas dificuldades, sejam medos, fobias, sejam vícios que ainda não conseguimos nos libertar. Cada vez que nós nos movimentamos para essa autossuperação com o exercício da vontade, nós estaremos adquirindo uma virtude a mais ou aumentando a nossa possibilidade de crescimento interior. Agora nós vamos entrar um pouquinho nos atributos da vontade, trazido por nós por Arílio de Cerqueira Filho na obra Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus. Um dos atributos da vontade é a força, é base da própria vontade. Somente através dela podemos vencer a inércia e o estado de acomodação geradoras de atitudes passivas. Então nós vemos ali a força como base, porque se não exercitarmos a força de vontade, não conseguiríamos colocar nada das nossas metas, dos nossos planos em prática. Ficaria só no intelectual, ficaria só no planejamento. Então, através da força, do desenvolvimento da força da vontade, nós poderíamos modificar. Todos nós ansiamos mudanças, necessitamos das mudanças íntimas, para que agora, a partir dos novos hábitos, nós possamos, então, alcançar paz de consciência. Mas para sairmos, então, da inércia ou de hábitos negativos, é necessário fazer um exercício de força para modificar. Modificar crenças, modificar hábitos, modificar vivências que já validamos em muitas existências anteriores. Nós vemos ali que é situada, então, como se fosse a base. Além da força de vontade, e é bem importante entendermos o que significa essa força para nós. Não é força bruta da agressividade, de nos infringirmos, de transgredirmos a nossa própria consciência com propostas de que tenho que ser melhor, tenho que modificar, trazendo aquele jugo pesado. Jesus nos traz a proposta do jugo leve, é estabelecer metas que alcançaremos e direcionar essa força, que é energia, para uma conduta melhor. Nós vamos ver que o segundo atributo é a competência e a habilidade. Então, além da força, existe algo mais, que é o exercício da inteligência cognitiva e emocional, adquirindo-se sabedoria para bem direcionar a força. Como já foi dito anteriormente, a sabedoria é consequência
da vivência de algo, quando fixamos algo na experiência, na ação, somente assim conquistaremos a sabedoria, conquistaremos a sabedoria. E ali, dentro da vontade, não é necessário somente ter a força, porque senão nós começamos com aquela motivação, né? Entramos no espiritismo e aí começamos a estudar e colocamos todo o foco da nossa energia. Aí passa a primeira semana, vai ficando mais fraquinho, passa a segunda semana, vai ficando mais fraquinho, e é o famoso fogo de palha, porque não soubemos conduzir a nossa vontade com competência. A competência, que é o uso da inteligência, nós vamos estar utilizando em metas salutares, compreendendo, raciocinando quais são os melhores caminhos a seguir. Tem um exemplo que a Lírio traz nessa obra para nós, da força, numa vivência diária para nós. Então seria equivalente a um carro que está estacionado ali fora. Nós vamos sair nesse carro, vamos ligar a ignição e vamos passar a primeira marcha. A primeira marcha é aquela força inicial, é a mais forte, não é? Para fazer o carro sair. É necessário mudar do estado de inércia do carro para um estado de velocidade e ação. Mas aí a gente vai pegar uma rodovia, vamos supor a M25. Em primeira marcha? Obviamente que não. Somos convidados a utilizar a inteligência para sabermos que agora é necessário colocar a segunda, a terceira marcha. É necessário mais desprender tanta energia, combustível, bateria do carro na primeira marcha. Isso também para nós. Compreendermos que é necessário um impulso inicial para sairmos da inércia, mas agora estabelecer metas dentro da competência e da habilidade para alcançarmos cada vez mais. A disciplina de continuarmos todos os dias. A proposta de Kardec sobre o bom espírita é nos esforçarmos para ser melhores hoje do que fomos ontem e amanhã melhores do que hoje. Metas para podermos no dia a dia exercitar. Toda mudança necessita de força, mas é preciso que esta esteja utilizada de forma inteligente, transformando em esforço competente. Como é que nós podemos então começar esse processo para nós, de identificarmos potenciais, como que nós estaríamos desenvolvendo a vontade dentro da inteligência? A meditação é fundamental para descobrirmos o que necessitamos desenvolver em nós, silenciar para o mundo exterior, para escutarmos o nosso mundo interior. Reflexão, nos colocar nas situações, para que hajamos com inteligência, não mais com impulso, instintivamente, com passividade. Somos convidados a ser proativos dentro da doutrina espírita para uma vivência mais salutar. E a oração, nos momentos principalmente de turbilhão, onde a nossa mente processa milhões e milhões de ideias, onde nós não conseguiríamos estar alcançando uma meta mais salutar, uma ideia mais condizente com a razão, com a boa conduta, que nós podemos nos utilizar da oração para nos acalmar, estabelecer uma conexão com o Criador, através de uma conexão conosco, com o nosso mundo íntimo e o nosso ser essencial. Outro atributo da vontade seria o auto-amor, que proporciona ao indivíduo a condição de escolher o melhor para si mesmo. É o exercício da melhor escolha. Então nós vemos no auto-amor, mais uma vez, como sendo um fator essencial para todos nós. Para podermos crescer e doar lá fora, é necessário que tenhamos dentro de nós. E o desenvolvimento do auto-amor vai nos auxiliar a sempre buscar o que há de melhor para nós. Não de uma maneira egoísta, através do amor próprio, como nós vimos anteriormente, mas através de uma meta consciente, de sabermos que necessitamos evoluir, sabermos que necessitamos exercitar a nossa vontade, mas conduzir a força de acordo com a nossa necessidade, utilizando metas inteligentes, com a visão sempre de procurar o que há de melhor para nós, porque assim nós seremos também capazes de doar o que temos de melhor em nós. E o último atributo da vontade, segundo Alírio de Sequeira Filho, é a felicidade. É a busca da felicidade que proporciona sentido para a vida humana. A felicidade é algo que se obtém pela ação da vontade. Então a felicidade, no exercício da vontade, vai estar nos motivando, cada um de nós, a agirmos, a estabelecermos meta, a podermos fortificar a nossa vontade. Se estiver chovendo hoje, eu vou na casa espírita. Se estiver nevando hoje, eu vou, porque eu necessito aprender para a minha felicidade, para a minha libertação espiritual, para a minha paz de consciência, para estabelecer metas agora condizentes com as leis de Deus que estão dentro da minha consciência. Então a felicidade está como meta, mas cada vez que nós estabelecemos uma meta e fortificamos a nossa vontade, direcionando-as para a execução
para alcançarmos essa meta, nós estaremos então alcançando a felicidade, porque estamos movimentando energias benéficas dentro de nós. Então nós podemos resumir os atributos da vontade na pirâmide da vontade, como nos ensina Alírio de Cerqueira Filho. Então nós podemos ver ali, está um pouquinho escuro, mas aqui está dizendo força. Nós vimos que a base da pirâmide é a força, que vai expressar o quê? O nosso poder. Poder, experimentar o poder, experienciar o poder de autossuperação. Nas mudanças que temos, a força vai indicar para nós que nós podemos. Nós temos em potencial essa virtude, que é a vontade, para ser desenvolvida. E utilizaremos então essa força para, competentemente, que nós vimos que seria o segundo passo do exercício da vontade, através da competência, da inteligência, da razão, nós vamos estar expressando a nossa inteligência, utilizando a nossa inteligência. O auto-amor vem prosseguindo, porque através do uso da inteligência nós vamos buscar o que há de melhor para nós, expressando o auto-amor, e encontraremos então na base, no topo da pirâmide, a felicidade. Esse é um processo contínuo para todos nós, onde nós começamos, muito de nós, começamos na força, aí desistimos no meio do caminho, porque às vezes são comportamentos que nós já validamos existência após existência. E é ali na força que muitas das vezes nós precisamos continuar. No começo, no exercício da força da vontade, às vezes ainda é dificultoso para nós, né? Temos que nos arrastar para fazer as coisas. Mas conforme nós vamos nos auto-superando cada vez mais, vai ficando mais fácil. Através do uso da inteligência, estabelecendo metas que vão ser mais condizentes, mais amorosas, procurando sempre o que há de melhor para nós. E aí nós podemos ver que é um ciclo do amor que nos rodeia, não só o auto-amor, mas o amor divino atuando através das oportunidades para que nós possamos desenvolver a nossa vontade. Muitas das vezes são oportunidades dificultosas, mas que estão ali por uma razão, chegaram ali por uma razão. Não é para que hoje tenhamos vontade de algo, amanhã desistimos e depois de amanhã a nossa vontade modifica para algo diferente. É para que nós persistamos através da perseverança, do desenvolvimento da disciplina, no dia a dia, vivenciando essas metas. E por onde começa então esse processo da mudança? Poderíamos nos perguntar. Porque trazemos vícios, defeitos, imperfeições, e a mudança, com o exercício da vontade, vai estar determinando através do autoconhecimento aonde é que nós começamos. Através dos momentos de dificuldades que passamos, poderíamos identificar ali uma oportunidade de desenvolver a vontade para a autossuperação. Lembrando a frase do famoso filósofo Maeterlinck, que nós devemos então sempre almejar para a frente e para o alto. Eis a legenda gravada em cada átomo do universo. Se nós fôssemos estudar as leis da física, nós vemos que os átomos se movimentam, então, para a frente e para o alto. Na proposta do Espiritismo, que é de verticalidade, de almejarmos sempre para o que há de mais elevado e mais superior para cada um de nós. Aí estabelecendo, sim, metas que podemos alcançar e cada vez mais desenvolver a nossa vontade na vivência diária para alcançar essas metas, mas que elas sejam sempre, como diz ali para nós, para a frente e para o alto. Que a paz de Jesus continue entre nós.